Fala aí galera, mais um vídeo aqui para o canal John Games, e no vídeo de hoje vamos fazer um vídeo sobre a atual estado da franquia Call of Duty. No caso, entender como é que a franquia COD chegou no estado atual que está, pelo menos no dia que estou gravando esse vídeo, que não é um estado muito bom, já que a franquia COD nesses últimos anos vem diminuindo a quantidade de vendas, vem sido muito criticada. Então no vídeo de hoje, assim, eu vou dar a minha opinião do que eu acho, do que seriam alguns motivos que fizeram a franquia COD estar no estado atual que está atualmente. Lembrando que esse vídeo aqui é a minha opinião, então se você tem uma opinião diferente da minha, comenta aí, mas com respeito, que é o mais importante de tudo. E agora sim, antes de começar esse vídeo, mais importante de tudo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se for inscrito no canal, e ativar os sininhos das notificações. E agora sim, sem mais papo furado, bora então pro vídeo. Então bora entender por que a franquia COD está no estado atual que está atualmente. Muita gente que é fã da franquia COD vai dizer que a franquia as coisas começaram a dar errado pra franquia COD a partir de 2013, lá com Call of Duty Ghosts. Eu discordo um pouco, porque nessa época aí, entre o Call of Duty Ghosts até o Black Ops 4, eu não acho que a franquia tava tão ruim assim. Tudo bem, a qualidade dos jogos tinha caído e o multiplayer não tava tão bom assim, mas ainda assim eu não acho que a franquia COD tava no estado que tá atualmente. Eu acho que agora tá bem pior, porque naquela época tivemos alguns lampejos de coisa boa. Tipo, a gente teve o Black Ops 3, o Call of Duty WW2, sabe? Então tivemos coisas boas nesse meio tempo. Mas eu acho que esse estado que tá atualmente agora, a franquia COD, pra mim tá muito pior do que tava naquela época. Porque pelo menos naquela época, os jogos de Call of Duty ainda tinham uma certa identidade. Eu acho que com vídeos eu vou entender melhor quando eu falo esse negócio de identidade. Mas eu não acho assim que a franquia COD tava tão ruim naquela época como tava agora. Pra mim, acho que agora é uma época mais ruim ainda da franquia COD. Tudo bem, não tô dizendo que a época do COD Ghosts até o Black Ops 4 pra frente era uma época boa. Não, é uma época ruim também, mas eu acredito que agora esteja um pouquinho pior. E vamos entender isso então nesse vídeo. Começando então por decisões ruins que as empresas que fazem Call of Duty vêm tomando nesses últimos anos. Todo mundo sabe que existem 3 empresas que fazem os jogos de Call of Duty, que é a Infinity Ward, a Sledgehammer e a Treyarch. E elas ficam revezando entre um ano da Treyarch, outro ano da Sledgehammer Games, outro ano da Infinity Ward e assim por diante. Acontece de alguns anos pra cá, as empresas vêm tomando muitas decisões ruins, principalmente no modo multiplayer do jogo. Eu acho que é onde mais se tomou decisão. Um exemplo disso é a Infinity Ward lá com o Modern Warfare 2019, onde eles simplesmente queriam retirar o minimapa do jogo, minimapa que é algo que sempre fez parte dos multiplayer de Call of Duty. E a Infinity Ward queria retirar o minimapa. Só que quando foi vazada essa notícia, muita gente criticou, muita gente hateou a Infinity Ward, e a Infinity Ward voltou atrás dessa decisão, mas entre aspas assim, no caso, eles trouxeram o minimapa de volta, mas não era o mesmo minimapa de antes, porque assim, pra quem não sabe, o minimapa de COD tradicional geralmente é o que? O inimigo atira e aparece a bolinha vermelha no minimapa indicando a localização que ele tá. Isso sempre funcionou em vários multiplayer de Call of Duty, porque isso impedia que a galera ficasse muito tempo parada, estimulava o pessoal a se movimentar pelo mapa e tudo. Só que no Modern Warfare 2019 eles simplesmente retiraram isso. No caso, o minimapa existia, tava lá bonitinho, mas o inimigo não aparecia mais no minimapa. Então ele podia atirar, que não aparecia a bolinha vermelha no minimapa indicando a localização dele. E o resultado disso foi uma camperagem absurda no Modern Warfare, sabe? Tipo, o Modern Warfare é um jogo muito camper, porque já que o inimigo não aparecia no minimapa, era mais vantajoso você ficar, sei lá, num canto parado assim, esperando o inimigo passar e atirar nele, do que simplesmente ficar se movimentando pelo mapa, já que você não aparecia no minimapa, porque o Infinity Ward simplesmente decidiu retirar isso. Então isso também é um estímulo muito grande pra camperagem no jogo, que fazia as partidas de multiplayer de COD ficarem muito chatas e até mesmo acabarem por tempo, algo que não era comum no multiplayer de Call of Duty, mas a partir do Modern Warfare de 2019 isso passou a acontecer com bastante frequência. Outra coisa também foi a mudança de map design, já que antes os multiplayer de Call of Duty eles seguiam um map design de 3 caminhos assim principais,
Só que no Modern Warfare 2019 eles resolveram mudar isso, colocaram uns mapas assim mais realistas, mas que no final das contas acabou ajudando ainda mais na camperagem, sabe? Tipo, já não tinha um inimigo aparecendo no minimapa, o que ajudava na camperagem. Aí o map design ajudava mais ainda, sabe? Então as partidas do multiplayer do Modern Warfare eram muito paradas, assim, sabe? Eram muito paradas e muitas vezes acabava por tempo, por quê? Porque a galera ficava parada num canto, esperando o inimigo passar pra atirar nele, sabe? Tipo, a galera não se movimentava pelo mapa, então a partida ficava meio chata. E além disso, assim, e teve também uma das piores coisas que fizeram no multiplayer de Call of Duty, que foi a questão do skill-based matchmaking. Pra quem não sabe, o skill-based matchmaking é um matchmaking onde tem como objetivo colocar jogadores da mesmo nível pra jogarem juntos, assim, sabe? Um jogador médio jogar com um jogador médio, jogador bom com jogador bom, jogador mediano com mediano e assim por diante. Só que na prática, o skill-based matchmaking do COD nunca funcionou, já que, sei lá, você jogava uma partida, você era bem em uma partida, depois na próxima partida o lobby se desfazia, que também era outra coisa que também acontecia, já que os lobbies antes do Modern Warfare 2019 não se desfaziam, mas a partir do Modern Warfare começou a se desfazer por causa do skill-based matchmaking, e se você ia bem em uma partida, você era meio que punido, sabe? Tipo, você era jogado em uma partida cheio de caras com nível muito acima do seu, sabe? Então, geralmente o que acontecia no multiplayer de COD era o que? Você ia lá, jogava uma partida relativamente boa, aí você é tacado em um lobby cheio de caras com nível muito acima do seu, sendo que você só jogou uma partida boa, você só foi bem em uma partida, mas mesmo assim você é meio que punido por jogar bem, sabe? Você é punido, tipo, você jogou bem essa partida, agora vai jogar um cara com nível muito acima do seu. Matchmaking que acha que só porque você jogou uma partida boa, você é uma espécie de tryhard de COD, então esse jogo é uma partida cheia de caras muito acima do seu nível e você basicamente não consegue fazer nada, você não consegue nem se divertir. Então isso também foi uma das piores coisas que fizeram no multiplayer de Call of Duty, também se estragou muito o multiplayer de Call of Duty. E outras mudanças também que outras empresas de COD fizeram, como a Treyarch, que colocou um map design com mapas assim muito pequenos, assim, onde eram partidas extremamente frenéticas, onde você nascia e morria, e era uma bagunça completa. Tipo assim, o multiplayer de COD sempre foi frenético, mas uma coisa é ser frenético, outra coisa é ser bagunça. E o que a Treyarch fez com o Black Ops 6, no caso que eu tô citando o exemplo, é bagunça mesmo. Então eu sinto que nesses últimos anos, assim, as empresas de COD, eles começaram a trazer muitas mudanças assim, mudanças até que meio que desnecessárias pro multiplayer de Call of Duty, sabe? Tipo, ninguém reclamava no map design, ninguém reclamava de matchmaking, ninguém reclamava de minimapa, e do nada eles resolveram trazer esse tipo de mudanças pros multiplayer de Call of Duty. Talvez eles fizeram isso porque queriam que, sei lá, o multiplayer de COD não fosse sempre o mesmo multiplayer de COD todo ano, mas o problema é que você pegou algo que já funciona muito bem no multiplayer de COD e mudar isso, sabe? Tipo, algo que sempre funcionou, que nunca deu problema, simplesmente mudar isso. E mudar isso acabou infligindo muito na qualidade desses jogos, assim, sabe? No multiplayer desses jogos. E o que fez com que muitos desses multiplayers acabassem sendo considerados os piores multiplayers de Call of Duty. E não é à toa que, se você pegar nos últimos anos, os únicos multiplayers de Call of Duty que foram mais bem aceitos pela comunidade foram os multiplayers de Call of Duty que não tiveram essas mudanças, assim, coisas que a galera gosta de multiplayer de Call of Duty. Exemplo disso é o Modern Warfare 3, o Black Ops Cold War e o próprio Black Ops 7, que foram CODs assim que não teve grandes mudanças assim nessa questão de minimapa, de map design, de matchmaking, principalmente o Black Ops 7 que não tem um matchmaking, que foram CODs assim muito mais bem aceitos pela comunidade. Por quê? Porque eles não trouxeram mudanças desnecessárias ou simplesmente não mudaram uma estrutura que já funcionava muito em multiplayer de COD. Agora outros CODs como Modern Warfare 2019, Modern Warfare 2, Vanguard, Black Ops 6 foram CODs assim que realmente acabaram trazendo mudanças assim, coisas que funcionavam muito bem em multiplayer de COD, sabe? Então, sabe, mudança em minimapa, mudança em map design, matchmaking, o que acabou fazendo que esses CODs tivessem um dos multiplayers assim, mais odiados pela comunidade. E outro motivo também, eu acho que é a Activision também, porque, tipo assim, a Activision também foi também que é uma empresa bem mercenária, vamos ser sinceros. A Activision é uma das empresas mais mercenárias dos games, assim. Eu acho que ela, junto com a EA, Ubisoft e muitas outras, é muito mercenária. Só que a Activision, ela chegou num nível, assim, que
pra eles parece que só se importa dinheiro só. Um exemplo disso é interferir no desenvolvimento dos jogos de Call of Duty, sabe? Tipo, ano que era pra sair jogo da Treyarch, sai jogo da Infinity Ward. Ano que era pra sair jogo da Infinity Ward, sai jogo da Sledgehammer, sabe? Então, tipo assim, com a Activision naquela pira de querer lançar COD todo ano tem que ter COD e tal, começou, tipo, sei lá, obrigar as empresas de COD a fazer COD em um tempo muito curto, sabe? Teve caso por aí de COD que foi feito em menos de 1 ano e meio, ou sei lá, a empresa não vai dar tempo de fazer um COD, então coloca outro no lugar pra fazer outro COD, porque tem que sair COD todo ano e aquela coisa e tal, e o resultado disso foi jogos como o Black Ops 7, que trouxe uma das piores campanhas de Call of Duty, já que os caras não tiveram nem tempo de fazer uma campanha direito no Black Ops 7. Modern Warfare 3, que foi a mesma coisa, trouxeram um multiplayer assim, com um monte de mapa remasterizado do Modern Warfare 2 lá de 2009, porque os caras simplesmente não tinham mapas prontos pro multiplayer do Modern Warfare 3, então tiveram que trazer um mod remaster. E uma das piores campanhas de Call of Duty, uma campanha que nem parece campanha de Call of Duty, parece mais um modo Spec Ops. Então você vê que essa interferência aí da Activision assim, no desenvolvimento de COD vem prejudicando muito o COD, tendo multiplayers assim feito às pressas, jogos assim que tecnicamente não funcionam muito bem. Se você pegar de um dos últimos anos pra cá, tem alguns CODs assim que ou são muito parecidos um com o outro em questão técnica, ou às vezes o aspecto técnico deixa muito a desejar, um jogo meio bugado, meio mal polido, sabe? Então essa pressão que a Activision faz nas empresas que fazem Call of Duty acabou prejudicando muito a questão de qualidade técnica do jogo, como também a questão da qualidade mesmo da campanha e multiplayer. Tem muito multiplayer, muita campanha de COD que poderia ter sido muito melhor se não tivesse, sei lá, essa interferência da Activision. A Activision no mínimo desse tempo para as empresas desenvolverem o jogo em si, só que não, tem que ter COD todo ano e tal, e aí os caras têm que se virar e muitas vezes acaba saindo resultados bem ruins. E também não preciso nem dizer também da monetização do COD, que é uma das coisas mais agressivas que eu já vi e tal, sabe? Tipo, dá o exemplo do Black Ops 4, Black Ops 4 não, eu dá o exemplo do Black Ops 7, nossa, já tá no Black Ops 7 por sinal. Cara, Black Ops 7 tem Black Cell, tem passe de batalha pago, tem a lojinha, sabe? Tipo, poxa, é muita coisa pra um jogo anual, sabe? Um jogo que lança todo ano, sabe? Tipo, em um ano você compra o jogo, mas tem que comprar passe de batalha, tem que comprar Black Cell, tem que comprar passe de batalha pago, quem tá comprando skin em lojinha. E às vezes quando você abre o COD, você tá lá, você dá de cara com uma loja assim, pedindo pra você comprar um bundle de um tal personagem e tal, sabe? Tipo, poxa, parece jogo mobile, no caso parece, sei lá, o COD Mobile, sabe? O COD Mobile. Não sei se eles inspiraram um pouco no conceito do COD Mobile pra poder criar essa monetização agressiva do multiplayer de COD, mas pelo amor de Deus, realmente um jogo anual não é muita coisa, sabe? Poxa, e eu não preciso nem dizer também das skins ridículas que estão tendo no multiplayer de COD nos últimos anos, assim, skins que não tem completamente nada a ver com a temática do jogo. Às vezes o jogo é de Segunda Guerra Mundial, você tem skin futurista, ou sei lá, você tem um jogo, por exemplo, militar sério, mas você tá lá jogando com a Nicki Minaj, ou com um personagem de desenho animado, ou com algum artista que não tem nada a ver com COD, sabe? Tipo, também outra coisa também que é muita coisa da Activision também, de querer colocar um monte de skin maluca só pra poder vender mais e mais e mais, sabe? Eu acho que esses são alguns dos motivos, assim, na minha opinião, que fizeram a franquia COD estar no estado que tá atualmente, num estado que não tá muito bom, que tá tendo vendas muito abaixo do esperado, onde a qualidade dos jogos vem caindo. E não é à toa que, pelo menos no dia que eu tô vendo esse vídeo, que o próprio Battlefield 6, que acabou fazendo muito mais sucesso do que o COD, porque o Battlefield 6 também cometeu seus erros no passado, a gente pode negar isso, mas o Battlefield 6, mas no caso, a franquia Battlefield, ela aprendeu com seus erros e conseguiu lançar um dos melhores jogos de Battlefield nos últimos anos, que foi o Battlefield 6. E o que eu espero da Activision, no caso a franquia COD, é que ela também possa aprender com seus erros e que sabe possa se recuperar, como aconteceu com Battlefield. Eu espero que isso aconteça, tá? Porque no final das contas eu gosto muito de Call of Duty e eu espero que, sei lá, se você estiver vendo esse vídeo no futuro, a franquia COD já esteja em um estado muito melhor do que está, mas pelo menos no dia que eu tô gravando esse vídeo,
a franquia COD não tá indo muito bem não. Então galera, esse foi mais um vídeo para o canal John Games e se inscreva no canal, curta o vídeo. Espero que respeite minha opinião, porque esse vídeo aqui é minha opinião. E se inscreva no canal se não for inscrito no canal. E obrigado por tudo, valeu e falou!